E nessa semana aqui na Casa Meninas vamos continuar com a fase de alvenarias, vamos continuar com a estrutura. Então acompanhe esse episódio que está bem interessante, muita coisa legal para vocês verem. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que está acontecendo nessa obra e ver o resultado final dela. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que ficou o resultado da semana passada e o que a gente já está fazendo essa semana. Na sexta-feira a gente fez a concretagem da parte das vigas baldrame, então agora a gente já começando a tirar todas as formas, né? Vocês estão vendo, ó, a lateral dela já toda desformada dessas partes. E como que o concreto fica bem feito, né? Que a gente fez a vibração dele, ele não ficou com nenhum espaço vazio. Então isso é um indício de que a gente teve uma concretagem de sucesso. A gente tira as formas, todos eles estão bem preenchidos. Isso aqui é super normal, né? A gente ter pequenos vazios assim, mas a gente não poderia ter pedaços grandes com a ferragem aparecendo, nada disso. Mas dessa forma, foi uma concretagem de sucesso. Todas as laterais desformadas, a gente está terminando de tirar as formas ali desse pedaço. E agora a gente tem que fazer a parte mais importante, que é a etapa que você evita que você tenha a infiltração do solo na sua casa. Nessa etapa, a gente vai fazer a impermeabilização dessas vigas baldrame. Esses elementos são os elementos que vão receber as paredes que a gente vai construir. E é a partir deles que toda a umidade do solo entra para esse concreto e depois sobe para as paredes. Então o que a gente tem que fazer? Passar o impermeabilizante por em volta dela toda, tanto na parte de cima quanto das laterais, que assim, quando o tijolo estiver em contato com ela, essa umidade não vai passar para o tijolo. E é isso que vai evitar todo esse problema da infiltração do solo. Fazendo isso, você não precisa ter aquele problema da sua parede estourar todo ano e você ter que fazer uma pintura. Então, a gente vai fazer uma boa lavagem, né, limpar ela toda para fazer a aplicação desse impermeabilizante. E também vamos começar a fazer a montagem dos pilares, né? Os pilares já vão ficar todos no lugar, a gente faz aqui a amarração nessas esperas, que esses ferros vão subir e a gente pode fazer a concretagem de todos os pilares. Entrando aqui no restante da casa, a gente tem as paredes que a gente já fez a aplicação também do impermeabilizante, né? Essa parede aqui que foi construída nova, a gente passou o impermeabilizante também na base dela, para evitar que a umidade possa chegar no tijolo, mas também estamos fazendo na face para ter mais uma segurança. Essa daqui já era existente, a gente passou também na frente dela e agora a gente vem fazendo o processo do chapisco e depois do reboco também aditivado com impermeabilizante. Fizemos isso em todas as paredes. Você pode ver, ó, que a parede que recebe o impermeabilizante, nesse pedaço, ele tem essa cor diferente, né? Que é justamente onde o impermeabilizante foi aplicado. Ele traz essa diferença de cor. Mas é isso que garante que a gente não vai ter esse problema. Aqui na outra parede que a gente construiu na semana passada, a gente terminou, né, de fazer todo o fechamento dela, também já aplicamos o impermeabilizante na sua face. Então a gente vai terminar de fazer agora a parte de chapisco e de reboco. Aqui a gente também tinha feito a concretagem dessas contravergas, né? Acabou que sobrou um pouco do concreto das fundações e a gente trouxe ele para cá. Então a gente colocou ele aqui nessa parte de baixo, tanto dessas janelas, quanto aqui dessas outras, né? Então aqui já é a altura que a gente vai ter só para receber um acabamento e a pedra de granito para colocar essas janelas. E estamos fazendo agora os caixotes da parte superior, que é a verga. Então a gente vai ter ainda esse elemento, que ele vai ser de fora a fora, e depois a gente faz só o preenchimento aqui para fazer a ligação com o restante dessa estrutura. E hoje, chegando aqui na obra, o pessoal ontem fez a aplicação do impermeabilizante nas baldrames. Olha só como é que ele fica. Ele tem, né, ele é a base de base asfáltica, então ele é preto. E a gente faz a aplicação por cima de tudo em pelo menos 2 demãos. E é isso daqui que protege contra aquelas temidas infiltrações do solo. Então vocês podem ver que em todas as faces, né, aparentes, a gente faz a aplicação. Porque quando essa terra agora encostar nessa viga, essa umidade não vai entrar para esse concreto. E aqui em cima também, né, que é onde vai ter contato com a parede, também vai evitar que essa umidade possa subir. Então é esse tratamento aqui nessa fase da obra que evita aqueles problemas. Tudo isso aqui que a gente fez, ó, aplicando em tudo, é o que vai resolver o problema de não acontecer mais as infiltrações do solo, diferente do que a gente teve que fazer no restante da casa, né? Que a gente não demoliu as paredes. Aqui, onde vai ter parede agora, a gente não vai ter mais esse problema acontecendo. Então, essa é a solução definitiva. Em tudo aplicado, agora a gente pode fazer o aterro, né? Vamos começar a colocar a terra aqui tampando todos esses buracos e já deixar isso aqui prontinho para as próximas fases. Que a gente já vai fazer agora os pilares, né? Aquele pilar já está posicionado, mas a gente vai começar a colocar esses pilares já no lugar, fazer as caixarias, que a gente chama, fazer as formas em volta para fazer o enchimento. E aí, depois a gente pode vir fazendo as vigas e começar a estruturar toda essa parte aqui de baixo. Enquanto isso, o pessoal está aqui fazendo o chapisco das paredes. Então, a gente já tinha aplicado impermeabilizante ontem, agora a gente já está chapiscando, que vai ser um chapisco já aditivado para receber o reboco.
Aqui em cima, a gente agora já está colocando também as formas para fazer o cintamento da casa, né? Que é o que a gente vai colocar uma trelice de ferro aqui em cima para fazer a amarração de todas essas paredes. Então esse vai ser o acabamento final delas. É essa altura que a gente vai ter agora de pé direito da casa. Vocês podem ver a linha da laje antiga, que ela está bem aqui. E lá em cima na tábua, ó, é a altura que a gente vai ganhar. Então é essa altura de pé direito que a gente está ganhando e que vai trazer outro ar para essa casa, que vai deixar ela muito mais ampla do que ela era antes. Então a gente também já está fazendo isso. Essa parede aqui já foi chapiscada ontem. E aqui a gente já começou a passar algumas mangueiras também, né? A gente sempre aproveita esse momento, antes do chapisco, para já deixar algumas mangueiras passadas. Porque isso evita da gente ter que ficar cortando o reboco, traz desperdício de material, porque se a gente reboca a parede, a gente vai cortar o reboco que foi recém-feito para passar as mangueiras e isso acaba deixando marcas também, né? Por incrível que pareça, se a gente faz um corte no reboco, quando a gente vai amassar, a gente pode enxergar aquela mancha. Então, fazendo isso agora nesse momento, chapiscando e depois já deixando rebocado, isso não vai acontecer. Algumas mangueiras já ficam com as pontas para cima da altura que a gente vai ter o forro e a gente vai fazer todas as ligações delas por aqui. Aqui nesse ponto onde vai ter o quadro, a gente também já está passando as mangueiras, ó. Todas elas a gente já deixa passando aqui para cima, que a gente já vai colocar ela dentro dessa cinta para não ter que fazer nenhuma demolição de nenhum elemento estrutural depois, né, de concreto. E aqui embaixo vai ficar o quadro já na sua posição original. A gente continua fazendo também, né, as contravergas. Vocês estão vendo aqui que a gente já colocou essas partes dos caixotes. E a gente vai terminando de fazer aqui na parte interna. Já fizemos aqui a dessa porta. Estamos colocando no restante para a gente depois fazer só o enchimento. E cheguei hoje aqui na obra, já é sexta-feira, a gente já fez alguns trabalhos na quarta-feira, né? Ontem foi feriado, então não teve trabalho por aqui, mas teve bastante adianto, a gente já conseguiu terminar praticamente toda a parte aqui das vigotas, né? Tudo que a gente tinha que fazer aqui para fazer o cintamento da casa, já iniciamos algumas partes de reboco. E agora a gente está terminando de fazer o travamento dos pilares, que hoje vai ter a concretagem deles. Deixa eu mostrar isso tudo. Fazendo um tour geral aqui pela obra, então. Vocês viram que a gente estava fazendo todas essas formas dessas vergas aqui superiores. Já fizemos a concretagem delas também. Estamos esperando curar para fazer a desforma. E a gente já fez bastante parte de reboco aqui, né? Vocês estão vendo, ó, as paredes que a gente complementou até lá em cima. O reboco foi feito por completo. E aqui a gente já consegue deixar elas prontinhas, né? A gente já tem aqui a altura certinha onde vai ficar. E aqui a gente pode fazer o forro agora na altura certinha quando ele for ser executado. Mas já fizemos o reboco dessa parte, fizemos também desta parede aqui. Essa outra também a gente já fez, esses pedaços, e dentro desse quarto aqui por completo. Só falta fazer essa paredinha aqui de baixo, que a gente vai terminar de fazer as alvenarias, né? Para fazer a divisão das janelas, depois ela vai ser rebocada inteira. Mas aqui já rebocamos todo na altura necessária. Vocês podem ver que todas as mangueiras passadas, ó, a gente evita ter que fazer recorte depois. Então isso geraria retrabalho, desperdício de material. Então todas elas já estão passadas e a gente não precisa mais cortar essas paredes. Somente onde vai as caixinhas mesmo, que a gente corta bem localizado e coloca as caixinhas na posição exata quando tiver a altura do piso certinha, para que elas fiquem de acordo com o projeto. Então, todas as paredes aqui já finalizadas, falta só fazer os requadros aqui que a gente vai finalizando, né? Tem caixinha ali também, as mangueiras que descem para essa parede já estão todas passadas. Então aqui tudo já ficando pronto, né? Aqui a gente está continuando com o reboco, a gente primeiro faz, né, o lançamento da massa, então a gente chapa a massa em todas as paredes. A gente acabou de chapar nessa parede aqui e depois que ela puxa um pouquinho, né, que a massa começa a secar, a gente vem passando a régua, deixando ela lisinha e sarrafiada, que a gente chama, né? Que ela fica com esse acabamento aqui, ótimo pra gente fazer a pintura. Essa outra parede aqui, que a gente já também fez a aplicação da massa e já começamos a passar a régua, ó. A gente vai espalhando a régua, deixando ela retinha e depois a gente vem corrigindo todos esses buraquinhos aqui que ficam. E ela fica igual àquela ali, fica bem no padrão. Ali é a parede que a gente vai ter o quadro elétrico, né, com as mangueiras passadas também. A gente vai descer depois mais mangueiras, que vai ser a entrada de energia. Então já vamos deixar tudo isso prontinho também. E aqui na parte das estruturas, aqui a gente já fez também toda a parte do aterro, né? Então tampamos os buracos em volta das baldrames, vocês estão vendo. Ficou só esse pouquinho assim pra cima que a gente gosta de deixar para que a terra não fique em contato direto com a parte superior. Então a gente deixa ela um pouquinho abaixo pra gente vir com um contrapiso de concreto, né? E aqui a gente já começou a fazer os formas, né? Já estamos finalizando, na verdade, a forma dos pilares. Tem que fazer bastante travamento, né? Porque ele tem que ficar perfeitamente alinhado. Então a gente faz todos esses travamentos para que quando ele seja cheio, ele não fuja do lugar. Aqui também a gente fez naquele cantinho, né? Terminamos de demolir aqui uma parte da alvenaria para conseguir chegar com ele até o fim e vir com a viga que vai ser naquela altura. E uma coisa muito importante que a gente está fazendo nos pilares, além de todo esse travamento, é a abertura desta janelinha aqui, ó.
Porque se vocês verem, esse pilar ele é bem alto e a gente não pode lançar o concreto de lá de cima até chegar aqui embaixo, porque nesse processo ele pode separar. Então pode ser que a brita fique toda no fundo e suba só o líquido, e isso acaba trazendo uma fragilidade para o concreto, né? E para o pilar. Então a gente faz essa janelinha, a gente faz o enchimento de metade dele por aqui, para ficar com essa distância menor, e depois que ele chega nessa altura, a gente tampa essa janela e faz o enchimento do restante. Então vamos fazer isso em todos, ó. Pode ver que a gente abriu essas janelas, falta abrir só as janelinhas desses outros, e assim a gente vai ter todo esse complemento. Aqui, ó, vou pular para o outro lado para vocês entenderem. Vocês lembram que essa viga aqui, ela estava lá embaixo, né? Ela ficou alinhada para ficar escondida pelo lado de fora. Então, o que a gente fez? Fizemos essa alvenaria por cima dela para conseguir fazer esse aterro, né? E ter esses dois níveis da casa. Então, a gente fez essa alvenaria, rebocou por dentro e impermeabilizou também. Olha só. Toda ela foi rebocada e impermeabilizada com Neutrol, porque a terra vai encostar. Então a gente precisava ter essa proteção aqui também. Então depois de tudo isso feito, começamos a fazer toda essa parte das formas dos pilares. E agora, depois que tudo estiver pronto, a gente vai fazer a concretagem. E aqui, uma coisa diferente, que a gente vai ter a concretagem manual desses pilares. O concreto vai ser feito lá na betoneira e eu vou explicar o porquê. Nessa etapa agora, como a gente vai concretar somente os pilares, e são 7 pilares, a quantidade de concreto é muito pouca. E com isso, a gente teria um custo muito alto e talvez as concreteiras nem forneceriam esse concreto pra gente, né? Porque eles realmente mandam um caminhão que é muito grande, então não compensa mandar para eles, né? Eles mandarem uma quantidade tão pequena assim. Então a gente conversou com o projetista, a gente já viu qual é o traço necessário para atingir a resistência, a gente vai fazer o controle, né, com os corpos de prova da mesma forma, então a gente vai ver se realmente aquele concreto atingiu a resistência necessária, e com isso a gente vai fazer essa concretagem manual em 2 etapas. A gente vai concretar primeiro os pilares, depois que os pilares estiverem concretados, hoje como é sexta-feira, a gente vai ter todo final de semana aí de cura, né, que é bem interessante. E na segunda-feira a gente começa a fazer a desforma dele, que os pilares não tem problema a gente desformar assim com tão pouco tempo. E já começamos a fazer a montagem da forma das vigas. E aí depois que todas as formas e as ferragens estiverem no lugar, aí sim a gente termina e faz a última etapa da concretagem, que também vai ser feita manualmente. E depois que a gente fizer toda essa parte das estruturas, a gente vem continuando com as alvenarias, né? Vamos terminar de fazer as alvenarias dessas paredes, vamos fazer as alvenarias aqui dessa frente e também essa do outro lado. Aqui a gente também vai ter essa alvenaria em cima dessa baldrame, que a gente vai ter a divisão da cozinha com o quarto, e nesse cantinho a gente vai ter um banheiro. E para a gente fazer a alvenaria desse banheiro, a gente vai construir apenas uma base de tijolo mesmo, não precisa ser feita de concreto, que a gente vai fazer só nessa região, para que a gente tenha apoio para essa parede ficar. Então depois que a gente tiver com todas as paredes externas feitas, a gente faz aqui a abertura dessa vala, né? Faz a marcação de onde vai ficar esse banheiro para a gente fazer o posicionamento dessa parede. E antes da gente fazer, né, o contrapiso de concreto dessa região, a gente já vai passar também todas as instalações de esgoto, de elétrica, tudo tem que passar pelo piso para a gente não ter que ficar cortando ele depois. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um banheiro, então a gente já vai fazer aqui a passagem do cano de esgoto, que vai ser ligado naquela caixa de passagem que a gente vai criar. Então a gente já vai fazer a passagem desse cano antes desse concreto. Aqui na cozinha também já vamos deixar passar do cano da cozinha, que vai chegar ali na caixa de gordura que vai ser criada também. Então tudo isso a gente já tem que deixar pronto para quando for fazer esse concreto também não precisar quebrar nada, igual a gente está fazendo nas paredes. Vocês podem ver, ó, que as paredes já estão com as mangueiras todas subindo e a gente já deixa tudo isso passado no chão também, para quando for fazer o contrapiso, não precisar quebrá-lo depois. Aqui nessa parte da casa, eu consigo mostrar para vocês como ficou essa parte do cintamento, né? Então vocês estão vendo que o tijolo chega até essa linha, e daqui para cima a gente fez essa pequena viga, que ela serve para amarrar todas as paredes. Como essas paredes são só de alvenaria, a gente não tem pilar no meio delas, a gente faz esse detalhe de concreto para que elas fiquem amarradas e as paredes não trabalhem. Isso deixa a casa mais sustentável, a gente consegue deixar todas elas amarradinhas e não corre o risco de ter algum problema no futuro. Assim como a gente fez todas as vergas, né, em cima das portas, com tudo isso a gente já foi fazendo para conseguir chegar nesse nível de execução e conseguir deixar a obra sem nenhum problema no futuro. Então essa semana o foco da obra vai ser finalizar a concretagem desses pilares, para a gente começar na semana que vem a montagem das vigas. Vamos continuando com a etapa de reboco e depois que a gente terminar de concretar as vigas lá, né, daquela parte, a gente já vai fazer a montagem também da cobertura, que a gente vai trabalhando enquanto isso no reboco e vai cobrindo a casa, que as ferragens inclusive estão chegando já hoje, a gente já fez a encomenda delas, e as telhas serão as telhas termoacústicas, que é a telha que vai trazer um conforto térmico muito interessante para essa casa, ainda mais agora que ela não vai ter laje, né, que a gente vai ter já ela toda paradinha. Então a gente vai fazer a cobertura com essa telha, vai ficar um ambiente bem interessante, com o pé direito alto,
com a telha termoacústica, então a casa vai ficar bem confortável para elas poderem utilizar. Então continue acompanhando aí, se você está gostando desse diário de obra, deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você ver quais são as próximas etapas e ver os próximos episódios, como que vai ser o andamento dessa obra. E se deseja ter um acompanhamento como esse da sua obra, é só clicar aqui no link da descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.